Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, a todas as irmãs, que mais uma vez, depois de tanto tempo, está com a gente aí em mais uma live do Missão Quará, tá bom? Sejam bem-vindos, irmão Fredson, seja bem-vindo, primeira vez o irmão Fredson. Michele, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, manda um abraço para todo mundo aí em Minas. Vou dar um tempinho, irmãos, para vocês. Vamos fazer o seguinte, eu vou soltar mais um louvor e eu vou dar um tempo para você convidar 2 ou 3 pessoas. Então elas vão enviar o convite para o Facebook Missão Quará, certo? Facebook Missão Quará. E também aconselho a elas a já se inscreverem lá no canal do YouTube, Missão Quará também. Então vocês fazendo isso, tempinho aí de um hino, vocês, daqui a pouco, depois desse hino, a gente já começa a mensagem. Hoje nós vamos pregar no livro de Jeremias, capítulo 45, tá bom? Então, vai lá, convida algumas pessoas lá, pede para estar assistindo. Você conhece gente que está em casa, você conhece pessoas que estão sem fazer nada. Não vou falar que está assistindo novela porque é pleno domingo, mas liga lá, manda lá, pelo menos para umas 3 pessoas, compartilha com elas e se comunica com elas. Você tem tempo aí de um hino, coisa de 3, 4 minutinhos, para que você entre em contato aí, compartilhe com essas 3 ou mais pessoas, entre em contato com elas rapidinho e após esse hino a gente já começa a live, tá bom? Começa a mensagem.
Deus. Já talvez da tua unção aos nossos corações. A palavra não vem mostrar o quanto nos ama. Jesus, derrama em nós teu amor. Oh, delícia. Jesus, te louvo, pois Senhor. Oh, meu Jesus, eu dependo só de ti, derrama em nós o teu amor, Jesus. Meu Jesus, derrama em nós teu amor. Derrama em nós, te louvo, pois só tu és Senhor, Deus. Oh, oh, oh. Essa aqui vai para você, diretamente no seu coração. Você é o Deus que não falha, seu cuidado é eficaz. Você é o Deus que te ama, que só te dá paz. Não existe, aleluia, não existe em nenhum momento da história um erro seu. Oh, tão perfeito, o amor de todas as coisas. Ele é. Esse é o nosso Deus. E Ele quer te dar, gente. Recebe aí. E Ele quer te dar. Fazer você viver o quê? Uma vida eterna. Se Ele prometeu, Ele vai realizar. Se Ele prometeu, se vai realizar. É só nele esperar. Aleluia. Ele é o Senhor. Aleluia, aleluia. É o Deus. Sim, Ele espera. Agora é para você. Tudo é capaz de fazer. É Ele falando para você agora. Assim, ó. Sou teu Deus e rei. Onde for, lá estarei. Sou teu Deus, sou teu rei. E jamais te deixarei. Põe a mão pra cima assim, querido. Põe a mão pra cima e canta comigo. Sou teu Deus e rei. Onde for, lá estarei. Eu sou teu Deus, sou teu rei. E jamais te deixarei. Oh, aplaude mais Senhor. Oh, que delícia. Maravilha, maravilha, maravilha. Beleza. Vamos à palavra do Senhor e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Ó, abra a tua Bíblia aí, no livro de Jeremias, capítulo de número 45. Jeremias, capítulo de número 45.
Só me deem aí o retorno na questão do volume. O volume da minha voz tá bom para vocês. O volume do fundo musical não tá alto demais. Enfim, me dão esse retorno aí antes de eu dar o início da mensagem. E depois a gente vai direto, tá bom? Como é que tá aí, Michele? Como é que tá a Fredson? Como é que tá o volume aí para vocês? Jeremias, capítulo 45. Esperar o retorno dos irmãos. Bacana pro Fredson. Está bom o volume. Michele, como é que tá o volume aí? Como é que tá o volume? Bom, vou seguir, tá bom? Capítulo 45 do livro de Jeremias. Seu versículo 1 até o seu versículo de número 5. É um capítulo de apenas 5 versículos. Uma leitura rápida, mas com um conteúdo da parte de Deus assim mensurável. Tá bom? Então vamos aí dar início a essa leitura. Capítulo 45 de Jeremias, versículo 1 diz assim: palavra que o profeta Jeremias falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia no livro as palavras ditadas por Jeremias, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito de você, Baruque. Você disse: ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Diga-lhe o seguinte: assim diz o Senhor, aquilo que construí, eu vou demolir, e aquilo que plantei, eu vou arrancar. E isto em toda a terra. E você está buscando coisas grandes para si mesmo? Não faça isto, porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas a você darei a sua vida como despojo, em qualquer lugar para onde você for. Bem? Pai do Senhor, Daniela. Vamos lá. Como eu disse, é um capítulo pequeno, é um capítulo aí de 5 versículos, mas com um conteúdo tão abrangente dentro do que estava acontecendo com o povo de Judá, com o povo de Jerusalém, que é algo assim tremendo. Baruque, filho de Nerias, como mesmo o título nos proporcionou aí a informação, ele era secretário de Jeremias. O capítulo 32, no seu versículo 12, 13 e 16, nos confirma isso. Ao obedecer às instruções do Senhor, o referido profeta comprou um terreno do seu parente Ananeel. Ele assinou e selou a escritura de compra e entregou a Baruque com instruções para que este colocasse a cópia selada e a cópia aberta dentro de um vaso de barro, a fim de que conservassem por um longo tempo. O significado desse ato era uma mensagem de esperança, era uma atitude de fé nas promessas e na fidelidade de Deus de que o povo retornaria ao exílio babilônico. Aliás, retornaria do exílio
e um futuro um pouco distante, que seria 70 anos depois, pois essa foi a sentença de Deus relacionada aos pecados do teu povo. E no meio da execução do juízo, desse juízo divino, veio essa proposta de uma grande bênção do Senhor. Deixa eu já fazer uma observação dentro desse primeiro contexto. No meio da execução do juízo divino, veio uma proposta de grande bênção. O contexto do momento era terrível. O povo de Deus estava vivendo e sofrendo, e eu digo sofrendo, não em caráter de coitadinhos, não, mas sofrendo uma invasão da parte de Deus, por um povo que era assim considerado um povo inimigo de Deus, por uma cultura pagã, uma cultura totalmente contrária aos costumes santos e sacros de Deus. Era um povo que, usado por Deus e por comando de Deus, segundo o próprio livro de Jeremias nos apresenta, que por algumas vezes, de 2 a 3 vezes, o próprio Deus pronuncia que Nabucodonosor era servo dele. E ele usou o inimigo, o assolador, para castigar o seu povo, para invadir a sua própria terra, destruir a terra a qual ele, segundo o texto, ele mesmo levantou, ele mesmo edificou, ele mesmo plantou, ele mesmo arrancaria e ele mesmo destruiria. Porque o que é de Deus, ele faz o que ele quer. Se é de Deus, ele faz o que ele quer. Vamos lá. Mesmo em meio a toda essa tribulação, ele deixa a sua marca ali, uma promessa de que uma grande bênção no futuro viria. Você pode observar essa vitória lá no livro de Esdras, no seu capítulo 1. Você vê isso depois de 70 anos, Deus concluindo aí essa promessa. Estou até indo lá no livro de Esdras. Volta comigo lá no livro de Esdras, lá no aqui no Antigo Testamento também, depois do livro de 2 as Crônicas. No capítulo 1 de Esdras, mostra o cumprimento dessa promessa de vitória futura, que após esses 70 anos, Deus usa o rei Ciro. Então, eu vou ler aqui o versículo 1 em diante para você entender que, por mais que no contexto ali, daquele período que Jeremias estava passando com aquele povo, Baruque também, havia uma proposta de vitória. E no capítulo 1 de Esdras, versículo 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre nós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando os homens do seu lugar, o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Eu não vou continuar a leitura aqui, depois você lê, né, aí na sua casa,
Mas interessante aqui que no versículo 3, o rei, nesse pregão, nesse edital, que é o que nós conhecemos nos nossos dias de hoje, né, nesse anúncio público, ele coloca que quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém. Bacana convocar um povo que não está na terra, né? Eles não estavam na terra. E aí você vai continuar lendo e você vai ver o que vai acontecer. Eles vão retornar depois de 70 anos. Pois bem, mas nesse período de Jeremias, aqui em Êxodo, foi o cumprimento do que Jeremias profetizou. E voltando lá para essa questão de Jeremias, que no meio da execução do juízo divino, veio uma proposta de uma grande bênção de Deus. Então, o que esse texto nos mostra? O que essa história aqui já nos mostra nesse início? Pai do Senhor Rígido, já nos mostra que, independente do que nós estamos vivendo e passando, vai passar. O importante é tentarmos, pelo menos, fazer a nossa parte e continuar confiando no Senhor. Isso é o mais importante. Porque, independente do tempo que estamos passando, há uma grande importância de nos posicionarmos dentro do propósito que Deus quer com a nossa vida. Porque, independente de tudo isso, diz lá o Salmo de número 1, pode vir o que vier, irmão, se nos comportarmos, se nos posicionarmos, seremos sim, como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Mas eu não digo isso só em questão de sermos plantados junto a esses ribeiros, de estarmos sempre nutridos, independente das variações do tempo, espiritualmente falando, mas sim das nossas raízes serem profundas, independente da ventania dos temporais, das adversidades, permanecemos de pé em nome de Jesus. Mesmo que o tempo seja um pouco da parte de Deus prolongado para essa luta e para essa batalha que nós venhamos estar passando em nome de Jesus. Bom, então isso tudo ainda me faz lembrar uma frase de um compositor, de um poeta inglês, chamado William Cowper, que nasceu em 1731 e morreu em 1800. E isso faz dele também um contemporâneo de John Wesley e George Whitefield. Falando em contemporaneidade, Ezequiel e Jeremias também eram profetas contemporâneos. Eram profetas que profetizaram as mesmas coisas que nós estamos lendo aqui em Jeremias, mas com palavras diferentes, mas com o mesmo propósito, porque era o mesmo Deus e o mesmo propósito. E esses dois que eu citei aí, John Wesley e George Whitefield, que eram contemporâneos e líderes do avivamento evangélico na Inglaterra, eles, nesse período de Cowper, que era esse compositor e poeta inglês, Cowper enfrentou severas crises de depressão. E muitas vezes ele chegou a ponto de tentar contra a própria vida, tentar o suicídio, e em virtude da doença que ele passava. Mas mesmo nesse vale sombrio que Cowper passava, ele escreveu hinos traduzidos e cantados no mundo inteiro. E uma das suas expressões mais eloquentes, que tem confortado milhões de pessoas, é essa: por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. O que ele está querendo dizer com isso? Como eu já disse, o período que esse povo estava passando, alguns, talvez até sem entender, mas a grande maioria entendia sim o que estava acontecendo, que em virtude dos seus pecados é o que estava fazendo com que eles vivessem a situação que estavam vivendo. E Deus, com a sua infinita misericórdia, permitiu um cenário aos nossos olhos carrancudo. Talvez alguns de vocês venham estar passando uma dificuldade
esteja vivendo um cenário aí na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua escola, enfim, na tua vida, vivendo uma situação difícil, uma enfermidade ou qualquer outra coisa que só Deus sabe que você possa estar passando. E seja uma visão, algo que aos seus olhos seja algo carrancudo de se ver, de se viver também. Mas por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Existe um hino que diz que, eu vou dizer o nome do cantor, porque particularmente, dependente do que estão dizendo na internet, foi um homem que Deus tem usado. Deus sabe o que faz e isso não compete a nós julgar. Mas, entre tantos hinos abençoados, que abençoam as nossas vidas e os nossos ministérios, existe um hino do cantor Kleber Lucas que diz que eu sei que para além das nuvens, está falando de um dia nublado, eu sei que para além das nuvens, acima dessa escuridão das nuvens, o sol não deixou de brilhar só porque esse nublado fez com que a terra escurecesse. Então, depois de toda a tempestade, vem um dia de sol. Então, pode ser que muitos de nós estejam vivendo esse dia nublado. Essa noite, segundo a Bíblia nos fala, que o choro pode durar uma noite. E essa uma noite que a Bíblia diz, não é literalmente uma, mas esse para Deus pode ser como 1000 anos, e esse 1000 anos como um dia. Pode ser que esse período de dificuldade aí já esteja perpetuando na tua vida. Mas eu vou ousar profetizar na tua vida, né, neste momento, dizendo e decretando em nome de Jesus, pela fé, que Deus vai abrir o seu entendimento. E você vai entrar nas profundezas dos mistérios de Deus, não talvez para compreender o que está acontecendo, mas para se despir de você mesmo, seja qual for a situação, e confessar a Deus, muitas vezes, até o que você não fez. Porque muitas vezes a gente pede perdão até do que não fez. Sem problema. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus. E Ele vai te exaltar no tempo certo, para que você resista a esse período. Se for, porventura, por causa de um erro que você cometeu, né, levando para dentro do contexto do que nós estamos pregando, porque o povo estava passando aquilo por causa do erro deles. Nós vamos aprofundar mais nisso. Pois bem, se arrependa e volte às práticas do primeiro amor. Mas se não foi por causa de um erro seu, permaneça se humilhando na presença de Deus, que Ele vai te estruturar em nome de Jesus. E no tempo certo isso vai passar, em nome de Jesus. Bom? Então Jeremias, ele estava impossibilitado, sim, de ir até o templo. E ditou. Ele estava atrás das grades, Baruque do lado de fora, e ele foi ditando o que Deus revelava, as palavras que Deus revelava para ele. Ele ditou a Baruque todas as palavras do Senhor que ele recebera desde o reinado do rei Josias. Então já havia um tempo que Jeremias já estava recebendo a palavra do Senhor, desde o rei Josias. Então o seu secretário, que era Baruque, ele deveria ir e ler a mensagem diante do povo, na esperança de que as profecias o levassem, né, ao arrependimento. Baruque foi e leu a mensagem da câmara de Gemarias, filho de Safã, na entrada da porta nova do templo. Quando Micaías ouviu o que Baruque lia, ele contou aos oficiais do templo. E os mesmos ordenaram que Baruque, o servo de Jeremias, e Jeremias entregasse o texto. E quando eles leram a mensagem, eles disseram a Baruque e para Jeremias se esconder, embora
Não tinha nem a possibilidade de Jeremias se esconder, porque ele já estava preso. Mas deram o recado para que ele se escondesse. Por que eles pegaram esse rolo e levaram para o rei? Porque aos ouvidos e ao coração desses servos do rei, a mensagem provavelmente poderia ser verdadeira. Mas não permitiram que Baruque chegasse à presença do rei a princípio. E levaram o pergaminho, o rolo, para que o rei lesse. O rei recusou-se a ouvir as palavras do texto sagrado e queimou a palavra do Senhor. Jogou o pergaminho, jogou o rolo no fogo. Jeremias, como um profeta insistente da parte de Deus, porque a palavra nos orienta a pregar em tempo e em fora de tempo, ele escreveu, ditou novamente todas as palavras que foram queimadas e deu novamente a Baruque. Então, a despeito das tentativas para destruí-la, a palavra de Deus, ela permaneceu. Céus e terras passarão, mas nenhuma das palavras do Senhor vão passar. Independente do que Deus falou lá atrás, no seu ministério, a respeito da obra que Ele tem na tua vida, pessoas podem pisar no que Deus falou. Mas Deus não é o homem para que minta, e não é o filho do homem para que se arrependa. Olha que negócio interessante. Meu Deus, coisa linda, né? Eu vendo o Richard na live, isso alegra bastante, e citando esse versículo, né? Dizendo que Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa, me veio o rosto do Richard quando criança, lá na igreja chorando nos cultos. Os irmãos que não conhecem o Richard, que está acompanhando a live, o Richard foi dos Cordeirinhos de Jesus, lá no Palanque, né? Que é o nosso irmão Cabral. Nós chamávamos ele, e chamamos até hoje, de Cabral. E sempre nos admirou, né? Falo nos porque minha esposa está aqui comigo. Sempre nos admirou a sensibilidade dos filhos da nossa irmã Josinéia e do nosso irmão José Paulo, que também são obreiros na casa do Senhor, congregando ali na Assembleia de Deus, no campo de São Caetano do Sul, onde nós pertencemos ali há mais ou menos 10 anos. E vendo ele hoje, né, recém-casado, assistindo essa live, esse versículo nos trouxe a memória disso e das promessas que Deus fez sobre a casa, né, da nossa irmã e do nosso irmão. E nos alegra muito ver o cumprimento da palavra do Senhor, né, alcançando a casa, independente das situações carrancudas que nosso irmão e muitos outros aí passaram. Há por trás de tudo isso uma face abençoada de Deus. Há uma promessa, sim, que por trás de toda providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Hoje nós choramos, mas amanhã vamos sorrir demais e vamos nos lembrar com muita alegria de muitas e de todas as dificuldades que ficaram para trás em nome de Jesus. Então, os inimigos de Deus, eles acusaram Baruque de incitar Jeremias contra eles, para entregá-los nas mãos dos caldeus. Ele e o profeta foram levados por Joanã contra a vontade para o Egito, num ato de desobediência ao Senhor. Isso está lá no capítulo 43, no versículo 3 ao 7. O interessante nessa situação aí, eu quero frisar aí, tentar frisar rapidamente para vocês, essa questão aí deles terem sido levados obrigatoriamente para o Egito. Olha que negócio tremendo. O povo foi até Jeremias e pediu oração para Jeremias. E qual era o propósito dessa oração? O propósito dessa oração, no caso do capítulo 43, mostra Jeremias e Baruque sendo levados à força para o Egito. Mas, no
capítulo aqui, no capítulo 42, eles pedem essa oração aí. Pedem a oração para Jeremias. E o que eles falam na oração é o seguinte, o que eles falam no pedido é o seguinte: Jeremias, ora para a gente, né? A gente quer saber aí se a gente vai ou não vai para o Egito. Enfim, eles queriam uma direção de Deus para saber para onde iriam, o que fariam. E Jeremias foi e orou. E eles prometeram para Jeremias o seguinte, ó, você ora, e o que Deus te disser, nós vamos acatar. Pô, bacana, né, irmão? O profeta ora, o pastor ora, a irmã Maria ora, enfim, você vai na igreja, você vai na casa de um crente, ou a pessoa vai na sua casa, pede oração, e ainda diz para você o seguinte, ó, irmão, o que Deus falar para você aí sobre mim, se Deus, por misericórdia, quiser te usar, né? Porque deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmão, não é pecado você procurar um irmão ou uma irmã que você sabe que sobre ele há de Deus o dom profético, o dom da revelação e tudo mais. Mas não vá lá idolatrando esse irmão. Não vá atrás de revelação. Vá atrás de uma palavra de Deus e vá atrás da misericórdia de Deus através da vida desse irmão. Porque pode ser que Deus ache graça e revele ou não. Não é porque o fulano tem o dom que possa ser naquele momento da vontade de Deus querer te dar a resposta. Então, saia da casa do irmão por satisfeito de pelo menos ele ter orado por você. Porque Deus não é obrigado a responder as minhas orações na hora que eu quero. Fecho parênteses. Então esse povo aqui foi até Jeremias se propondo a isso. Olha, deixa eu correr aqui com o horário, né? Embora na live a gente fique um pouco mais à vontade, né? Ora, olha, o que Deus falar para você aí, a direção que ele der, a gente acata. Só que depois de 10 dias, Deus respondeu. Jeremias passou para eles o que não era para eles fazerem, e eles bateram o pé, deram piti. E falaram, ó, Jeremias, é o seguinte, cara, a gente não vai obedecer, não. E além de não obedecer, irmão, foram para o Egito, com tudo que Deus falou que ia acontecer para quem fosse. Alguns iriam morrer se fosse, e outros iam, mesmo que não morresse, ia sofrer muito lá. Ia passar fome e tudo mais. Eles foram, não acataram a palavra do Senhor através do profeta. E ainda levaram o profeta junto, à força. Vamos fazer uma observação nisso? As decisões que nós tomamos, se porventura uma decisão errada, irmão, fosse prejudicar só quem tomasse a decisão, né? Não que nós ficaríamos felizes com isso. Mas o pior é quando pessoas tomam decisões erradas e compromete todos os que estão ao redor deles. Porque, direto ou indiretamente, uma decisão de um líder ou de um grupo, ou sei lá, pode arrastar outros junto com eles para essa perdição, para esse buraco. E Jeremias acabou tendo que ir junto, à força. O que ele tinha a ver com isso? O que pessoas têm a ver com uma decisão errada que eu venha tomar ou você venha tomar? Porque as pessoas sofrem por uma decisão mal tomada da nossa parte. Como as pessoas também se alegram e regozijam e usufruem de uma boa decisão. Então, peçamos, né, venhamos pedir sabedoria a Deus, que a todos dá deliberadamente ou liberalmente a sabedoria quando é pedida para Ele, para que venhamos tomar decisões corretas em nome de Jesus. Jeremias, ele advertiu Baruque, em meio a tudo isso, a não buscar grandes coisas para si, como diz lá no capítulo 45. Baruque, ele lamentou, irmão, a tristeza e as dores dele, mas o Senhor, ele desejava que ele entendesse
que dentro daquele contexto difícil que ele estava vivendo, aquele contexto de destruição de Jerusalém, daquele exílio, ele deveria ser grato por escapar com vida. O mínimo que Baruque tinha que ser era grato a Deus, porque em meio a tanta dificuldade naquele momento, Deus havia feito uma promessa. Ele escaparia com vida. Olha que tremendo. O título da mensagem, o título da mensagem que nós estamos pregando é: independente de qualquer coisa, você já é abençoado. Esse é o título da mensagem que nós estamos pregando nesse dia de hoje. E por que o título da mensagem é: independente de tudo, você já é abençoado? Porque o significado do nome de Baruque é abençoado. Olha que negócio tremendo. Então, o significado do nome Baruque, sendo o significado abençoado, independente das coisas que ele passava, ele já nasceu com um decreto na vida dele. Quando os pais colocaram o nome desse menino vai ser Baruque, eles já estavam dizendo: esse jovem vai ser abençoado. E não é porque somos abençoados que não vamos passar por dias maus. Vamos passar por dias maus. Falamos isso hoje pela manhã na escola bíblica. Que nosso ilustre professor Rodrigo, né, frisou algo ali, e é verdade. Muitas igrejas hoje, ou os pais em casa não preparam os filhos ou os membros da igreja para um dia mau. Não prepara os jovens para um dia mau. Não prepara o adulto em si para um dia mau. Efésios, capítulo de número 6, nos fala para se revestirmos de toda a armadura de Deus. Né? E ali é um preparo para um dia mau. Abre lá sua Bíblia, em Efésios, Novo Testamento aí. Efésios, capítulo de número 6. Vamos lá comigo, lá, dar essa viajadinha na palavra do Senhor. Efésios, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 6. Aqui, achei. Nos vai dizer aí sobre a armadura espiritual, a armadura de Deus e alguns títulos de Bíblia aí. Pastor Anderson Coelho Garcia. Vulgo Coelho. Vulgo nada, sobrenome. Graças a Deus. Ei, vulgo não. Não é mais do mundo. Glória a Deus. E aí diz aí no capítulo 6, versículo 10 em diante: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda, por inteira, a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, fica firme. Se revestiu, mantenha o revestimento de pé e resista. E vai caminhando, não se preocupando em si, focando. O dia mau, não é isso. Mas ande revestido de Deus. Porque o dia que a adversidade vier, você vai estar preparado. O dia que a notícia ruim vier, você vai ter estabilidade para receber. Não tem pessoas que recebem notícias de morte, passa alguns dias, morre junto. Falta de estabilidade. Dói sim, dói perder alguém.
nós já perdemos, você já deve ter perdido alguém, e dói muito. Mas nós temos um consolador, a Bíblia fala. Nós somos diferentes do mundo, mas nós temos a capacidade em Cristo de levar esse consolo em Cristo Jesus para aqueles que ainda não possuem o Consolador, que é o Espírito Santo. Correto? Então, versículo de número 3, aí de Jeremias, capítulo 45, voltando, Baruque diz assim: ai de mim, ó coitadinho, ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Sabe? A pessoa já estava, segundo ele já estava passando um momento difícil. E aí Deus, com toda aquela situação da invasão de Nabucodonosor, Deus acrescentou tristeza ao sofrimento dele. Mas a questão não era só isso, irmão. Assim como Jeremias, Baruque, ele também confessou a Deus as suas queixas e angústias. Baruque, ele recebeu uma resposta divina semelhante a algumas respostas divinas que também foram dadas a Jeremias. Além disso, tal como se deu no caso de Jeremias, não foi conferido a Baruque a recompensa que ele pedia, mas tão somente foi solicitado da parte do Senhor que ele sofresse mais graciosamente a sorte dele. Opa! Sofrer graciosamente a sorte dele? Que sorte era essa? Vamos voltar para o texto aí? Vamos lá. Vamos lá. Versículo 4 aí do capítulo 45 de Jeremias. Assim lhe dirás: isto diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda a terra. Versículo 5. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procureis, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém, te darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. O que Deus estava falando aqui em relação a Baruque passar essa dificuldade com graciosidade, com elegância. Sofre com elegância. Não fica fazendo escândalo, mostrando para todo mundo que está fazendo dificuldade. Vai orar. Passa na presença. Passa mostrando para o mundo que Deus é na tua vida. É isso que ele estava falando para Baruque. Baruque estava interessado em coisas naquele momento que não era viável. Era um momento de destruição. E ele estava interessado em coisas que não era viável para o momento. E outra, Timóteo recebeu um recadinho também de Paulo na época, quando Paulo disse para ele: ô Timóteo, bonitão, tá difícil? Sofre comigo aí as aflições, cara, como bom soldado de Jesus Cristo. Está lá no versículo 3, de 2 a Timóteo, capítulo 2, versículo 3, e o versículo 4 também diz: ninguém, Timóteo, que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Foca nas coisas de Deus, Timóteo. Porque o fim de tudo isso é agradar aquele que alistou você para essa guerra. Então, o que a Bíblia nos ensina é sofrer as aflições de Cristo com Cristo. Sofrer as adversidades dessa vida. Ele era companheiro de ministério aí de Jeremias. Era assim. Baruque acabou sendo um companheiro, um obreiro de Jeremias. E um obreiro andando com o seu líder, ele vai sofrer o que o líder passa. Há alguns anos atrás, eu citei agora há pouco, né, do nosso irmão Richard, que quando criança congregava com a gente, e o pai dele, nosso irmão José Paulo, uma certa vez, passou o que Baruque passou com Jeremias.
passou isso. Zé Paulo, ele não foi o co-pastor na igreja, mas era o homem mais próximo de mim. Era o obreiro mais próximo. Havia o José Paulo, havia o Josimar, havia o Jair, que hoje é pastor, lá em, se eu não me engano, em Mogi das Cruzes, né? E foram todos homens de Deus, que quando nós chegamos lá, eram pessoas que eram membros do ministério. E quando Deus colocou minha esposa e eu nessa congregação, não tinha obreiro algum para ajudar. Nós dobramos os joelhos e Deus pedimos sabedoria. E Deus falou, trabalha com o que tem. Então nós usamos a palavra de Deus e a capacitação que o Espírito estava dando a nós para capacitá-los. E como eu já disse, são todos obreiros hoje para a glória de Deus. Mas na época, José Paulo passou o mesmo conflito que Baruque passou com Jeremias. E que conflito foi esse? Uma certa vez, um certo período, nós estávamos respondendo muitas cartas. E a grande parte, dependendo da carta, minha esposa e eu respondíamos. E José Paulo nos substituía na igreja, juntamente com a esposa, dirigia os cultos, pregava, dava as oportunidades, enfim. Deus estava usando ele. E ele, com certeza, sentiu o impacto e o peso de estar no altar, substituindo o pastor da igreja. Em tal momento, o porquê de tal coisa. Só conferir aqui algo aqui. Isso. Normal não compreender, por muitas vezes, o que Deus está fazendo. Mas, e o que acontece? Ele chegou em mim uma certa vez e disse, eu estou apanhando por você, eu estou sofrendo por você. Mas depois Deus mostrou. Depois Deus mostrou tudo isso. E mostrou para ele, com certeza, o porquê de tudo aquilo. Hoje é um presbítero, auxilia outro pastor, e hoje, com certeza, entende. Vai lá, irmão Fred, estamos aguardando o retorno. E hoje a gente entende, irmão, que o porquê de tudo. Eu também fui auxiliar de pastor durante muitos anos. E andar com pastor não é fácil. Ser auxiliar, ser um baruque, ser um secretário, só nos faz uma coisa. Sermos, independente do sofrimento, sermos mais do que abençoados. Durante um dado momento, nós realmente não compreendemos o que estamos passando. Mas o tempo faz com que Deus nos dê sabedoria e compreendamos. Moisés também passou por essa situação um certo tempo. E ele, lá em Êxodo, capítulo 3, o povo estava ali, uma choradeira terrível. E aí Moisés falou, por acaso eu sou mãe, eu sou pai desse povo? Ele não entendeu a visão de Deus ali naquele momento. E no capítulo 4, lá no versículo 10 ao 18, mais ou menos, Moisés ele fala assim, Senhor, eu não sou homem eloquente. Ele começa a dar desculpas, Lá no caso de Êxodo é o chamado. Ele dá desculpas para Deus e tudo mais, Perdão, em Êxodo, no capítulo 3, ele dá desculpas do chamado. Ele achou pesado aquilo para ele também. Mas quando Deus tem algo com você, é algo muito profundo. Ele vai te dar subsídio, ele vai te dar recursos para isso, como deu para Moisés no chamado. E no livro de Números, Moisés, depois de um grande período na presença de Deus, ele se cansou. E ele reclamou, pediu ajuda também. E Deus enviou ajuda para ele. Então, existem momentos da nossa vida que nós nos cansamos. Lá em Números 11, versículo 10 ao 15, fala isso. Que Moisés ouviu o choro do povo pelas famílias. Então, ele falou com Deus, Perguntou para Deus, por que me fizeste mal?
A Baruque reclamando lá também, no futuro Baruque reclamou, Moisés antes disso. Então, o que você está passando agora, irmão? Irmãos passaram antes de você e venceram. Você vai vencer também, em nome de Jesus. Deus vai dar vitória. E Baruque, na qualidade de amanuense, o que é o amanuense? É um copista. É um secretário, como nós falamos, né? É amanuense pessoal e conselheiro de Jeremias, né? Ele sofria as mesmas perseguições, os mesmos recuos e desapontamentos que o profeta passava, porque ele estava andando junto, irmão. Então, ele sendo um judeu piedoso, ele via como divina a fonte dos seus tormentos e tribulações. Deus, ele era a causa desses males da vida. Era Deus a causa. O motivo de Deus estar fazendo tudo isso foi o povo. Mas Deus era a causa desses males, tal como no caso de Jó, por razões que ele não conseguia discernir, é claro. Mas a providência de Deus, irmãos, em seus aspectos negativos e positivos, controlava todas as coisas naquele momento, como controla nos dias de hoje, sempre vai controlar. A forma extrema dessa doutrina, ela consiste em atribuir a Deus o mal, sendo ele a causa única de todas as coisas. Mas, entretanto, nós jamais devemos deixar de lado a consideração sobre as causas secundárias. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que, quando passamos dificuldades, normalmente as pessoas atribuem a Deus a calamidade. Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus aquilo? Será que ele não está vendo? Ele está vendo e ele está no controle de todas as coisas. Mas existe, irmãos, a causa e o efeito. Existe a ação e a reação. E a causa secundária de muitos problemas que nós passamos e que o mundo passa é a consequência do que o próprio homem fez. E essa teologia para o povo hebreu, o povo israelita, os de Judá, era uma teologia muito fraca. Essa teologia da compreensão das questões secundárias, deles estarem sofrendo em consequência do que eles fizeram, era muito fraco isso para eles ainda. Para eles, tudo a culpa era de Deus. Mas lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, quando fala da Santa Ceia, Paulo fala para o povo se autoanalisar. E é isso que tem faltado a muitos de nós, uma autoanálise. E procurar em nós aonde erramos, para que tais coisas, porventura, venham a estar acontecendo em nossas vidas. Então, além de seus problemas especiais, Baruque, ele via-se envergonhado com a triste sorte do seu povo, né? Eles estavam atraindo julgamento divino, com a desobediência e a rebeldia deles. E os príncipes judeus planejavam a morte do profeta. E isso, sem dúvida, incluía os planos, né? Incluía planos sobre a vida de Baruque. Porque se ele andava junto com o profeta Jeremias, e ele ajudava Jeremias no ministério, e eles estavam achando que Jeremias e Baruque estavam fazendo panelinha do povo caldeu contra o povo de Deus. Então, se eles queriam matar Jeremias, a Baruque já estava com medo também. Falou, eles querem matar o profeta, eu ando com o profeta, eu profetizo junto com ele, vamos matar também. Então, Baruque estava uma pilha. Mas não passava de um abençoado. Você está uma pilha, mas você não passa de um abençoado. Você está uma pilha, mulher. Sua cabeça está a 1000. Mas você não passa de uma abençoada. Olha o que ele diz, vamos repetir. Ai, que mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. O nosso descanso está no Senhor.
nosso descanso está no Senhor. Pai do Senhor, tia abençoada. Deus te abençoe. Fica assistindo aí, hein, ô Timóteo. Vamos lá. Versículo 4, né, diz: aquilo que construí eu vou demolir, e aquilo que plantei eu vou arrancar, isto em toda a terra. Olha só o que Deus fala. Baruque, ele se consolaria se ele considerasse que todas as coisas que estavam acontecendo provinham, em última análise e última observação, da mão de Deus. Porque tudo que Deus faz, por pior que pareça aos nossos olhos, é bom, irmão. Né? Como nós já dizemos, Deus é a causa de todos os acontecimentos humanos. É Ele quem planta e arranca, que levanta e derruba. Então, isso era verdade em relação à vida e às vicissitudes do próprio Baruque. Bem como em relação à vida nacional de Judá, que era a nação que tinha de ser julgada em virtude de sua idolatria, adultério e apostasia. Então, as profecias que Jeremias dava, né, as profecias que Jeremias dava eram extremamente negativas e apontavam para um julgamento seguro e terrível do povo judeu. Mas a vontade de Deus, ela estava envolvida em tudo aquilo. Baruque, ele só precisava parar de pensar que tinha alguma responsabilidade pessoal na questão. O negócio era com Deus, irmão. Era a consequência do que o povo fez. Amor. Deus deixou bem claro lá no capítulo 1, versículo 9 e versículo 10 de Jeremias, que é o maior propósito do livro de Jeremias, o propósito de Deus. Está aí nesse versículo 9 e 10. Principalmente no versículo 10. Mas vamos ler o 9 e 10 aí, ó. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, disse Jeremias. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, Jeremias, hoje eu constituo sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Ministério, né, pesado, irmão. O profeta que foi chamado num período onde Deus ia arrebentar tudo. E esse decreto de Deus tinha que sair da boca dele. Então, Baruque, ele tinha apenas de confiar que o que estava acontecendo visava o bem geral, por pior que parecesse. E finalmente, deixando de castigar-se por ansiedade sobre o que Deus estava fazendo. Se é Deus, irmão, que está trazendo a calamidade, não precisa se castigar. Mas, repito, se é por causa de você que esse mal entrou na sua casa, se arrependa do erro. Correndo aqui para a gente terminar, né, versículo 5 fala: e procuras tu grandezas? Não as procure, não era momento para ele procurar crescimento, era momento de humilhação e de obediência ao que Deus havia proposto a ele através do ministério de Jeremias. Então, se Deus se esforçava por endireitar as coisas, Baruque ele também deveria esquecer as suas próprias ambições e simplesmente se adaptar ao quadro da vida. Na condição de amanuense de Jeremias, de escriba de Jeremias, né? Então talvez ele embalasse ideias, né? A gente não sabe o que ele estava pensando, mas talvez ali Jeremias, Baruque, em um momento que não era para isso, talvez ele estava ali acumulando ideias, mano, de ser algum dia um grande profeta. Talvez pensasse ter o poder de reverter a maré da história no tocante a Judá. As coisas iam ruim naquele tempo.
Mas ia ficar pior ainda. Baruque, ele teria, né? Opa, tem um bicho aqui. Misericórdia. Peraí, Boguinho. Peraí, Boguinho. Perdão, voltamos. Uma seta aqui do inimigo tentando impedir a vitória. Então vamos lá. Baruque, ele teria, no caso aqui, talvez ele pensasse ter o poder de reverter tudo. Ele não tinha. Porque Deus não queria reverter nada. Não era da vontade de Deus reverter a situação, não era da vontade de Deus reverter o castigo, o juízo sobre o povo de Judá. Era consequência de algo que havia muito tempo. Estou vivendo uma situação, um problema. Irmão, presta atenção. Às vezes a resposta, às vezes o juízo de Deus, quando vem sobre a nossa vida, vem concernente a um acúmulo. O que Deus estava fazendo, vamos ler o texto de novo. Vamos ler o versículo 10 do capítulo 1 de Jeremias. Veja, ele falando para Jeremias, Deus falando para Jeremias, veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, e para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Deus chegou num ponto, irmão, Deus chegou num ponto que não havia mais a possibilidade dele não ajuizar o povo do jeito que ajuizou. De destruir toda a cidade. O juízo foi destruir a cidade. Os que se rendessem ao inimigo iriam sobreviver. E os que não se rendessem ao inimigo iam morrer. Olha o juízo de Deus. Olha o nível que chegou o pecado do povo. Para Deus soltar os cachorros em cima de todo mundo. Mas isso não veio da noite para o dia. Era um acúmulo de pecado de muitos e muitos e muitos e muitos anos. Vai lá no livro de Juízes que você vai ver isso. Capítulo 1 em diante. Vai em Êxodo. Vai no Éden. É um acúmulo de muito tempo errando, pecando. Só que não é um acúmulo de algo que Deus viu e ficou quieto. Deus viu e avisava, levantava profetas para falar, tá errado, se conserta, larga o pecado. Para. Deu. Chega. Bota a vida em ordem. Bota a casa em ordem. É isso que Deus estava falando. Sai da zona de conforto. É um negócio interessante, irmão. Presta atenção. A questão da zona de conforto é algo muito interessante nisso. O templo era de Deus e ele destruiu. Ezequiel capítulo 8 mostra, lembra que eu falei no início da mensagem? Ezequiel e Jeremias eram profetas contemporâneos, profetizaram a mesma coisa no mesmo tempo, de maneira diferente, mas com o mesmo propósito. O capítulo 8 do livro de Ezequiel mostra as abominações que esse povo aí estava fazendo dentro da casa de Deus. E a casa é de Deus, como o próprio nome diz. Então, cumpre-se aí o que o versículo 10 fala. Aí. Para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar. É como se ele dissesse, a casa é minha e eu faço com ela o que eu quiser. O mesmo Deus que usou Salomão para levantar o negócio, é o mesmo Deus que usou Nabucodonosor para botar no chão. Hoje o templo
do Espírito Santo, a casa de Deus, também é o nosso corpo. O que você está fazendo com o teu corpo? O que você bebe? O que você fuma? O que você ingere? Como é que você está cuidando da sua saúde? Esse corpo não é seu. Esse corpo é do Espírito Santo. Esse corpo é emprestado. Você está arrebentando o teu corpo? Cuidado. Deus, que é o dono do teu corpo, pode arrebentar o que é dele. E aí você vai chorar. Ai, não, aí ó, ele destrói. Ele levanta, ele edifica, ele derruba, ele destrói. Então, Baruque, ele teria de retirar-se do caminho sem tentar ser o escudo para Judá. Judá, naquele momento, era o momento de eles sofrerem o juízo de Deus. Quem é Judá aí na sua casa? Quem é o Judá que Deus quer corrigir e você está se colocando como escudo e não deixa Deus corrigir? Cuidado. Às vezes, a barreira para Deus mudar certas pessoas é você mesmo. Então, cuidado para você não querer ser um escudo para ajudar. Porque ajudar nesse momento precisa ser corrigido por Deus. Então, nenhum dia glorioso haveria de raiar enquanto não fosse destruída a antiga nação de Judá. Então, Judá chegou no nível, irmão, de ser destruída, ser botado no chão. Correto? Ia ter que destruir. Então, surgiria um novo dia dentre as cinzas. E não por meio de reforma de um povo apóstata. Então, presta atenção. Existem momentos hoje eu batendo um papo com a minha filha em relação a esse trecho, e a gente conjecturou a seguinte coisa. A reforma de um edifício. O cara compra um edifício, compra aí um prédio, leva lá pedreiros e engenheiros e eles constatam que dá para reformar. Vai lá, reforma e leva. Só que talvez não, talvez a estrutura é muito antiga, está comprometida, e a defesa civil condena. E deixa bem claro, ó, o negócio é o seguinte, tem que pôr no chão. Tem que pôr no chão. E aí, das cinzas, e quando fala das cinzas, irmãos, presta atenção, existe um costume egípcio e até romano, que eles invadiam as cidades, destruíam, e em cima do montouro, né? A gente já viu muito isso por aí, pessoas que destroem casas e já usam aquelas paredes, todo o entulho, e já bate e usa como um alicerce novo. Mas o caso aqui é diferente. E o caso em vidas é diferente. Se Deus espiritualmente quiser botar para o chão para levantar de novo, Deus ele não vai levantar algo novo em cima de um alicerce antigo. Deus vai cavar tudo de novo, irmão. E vai levantar tudo novo. Mas vai fazer uma base nova. Vai fazer uma base nova. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai começar tudo novo aí na sua casa. Mas você precisa deixar Deus derrubar o velho. Você precisa deixar Deus derrubar o velho para fazer um algo novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó. Então, Jeremias 43... pode subentender que conforme Jeremias envelhecia, sentido figurado aí, Baruque, ele se tornava cada vez mais forte, tinha muita influência junto a Jeremias. E ao pequeno núcleo de homens fiéis, ele tinha influência. Mas as palavras de Deus tinham o propósito de recomendar
que ele não deveria desenvolver nenhum poder ou ambição pessoal naquele momento. Era momento de obedecer um outro propósito de Deus. Então, na época, a ordem das coisas estavam prestes a serem destruídas. O andamento das coisas naquele lugar não estava correto. Não adianta você querer crescer, se promover, irmão, no momento em que as coisas no seu meio estão bagunçadas. Centra. Você quer estudar, você quer se promover, você quer... Calma, mas as coisas estão meio bagunçadas. Acerta essas coisas primeiro. Acerta a vida com Deus primeiro. Depois tudo vai fluir. No caso aqui de Baruque, não havia mais tempo, nem circunstância naquele momento, para que Baruque atingisse alguma grandeza pessoal. Não era o momento para ele estudar. Era o momento das coisas serem arrumadas. Não era o momento dele ser promovido. Era o momento das coisas serem colocadas no lugar. Depois que as coisas serem colocadas no lugar, e Deus entrar, aí você vai ver que Deus vai fazer nova todas as coisas. Mas se haveria destruição generalizada, a vida de Baruque, como a vida de Jeremias, seria poupada. Não é porque o bicho está pegando aí que tudo vai se acabar. Deus vai te poupar relacionado a tudo isso que ele precisa destruir. Esse mal que Deus precisa destruir, você vai ser poupado. Mas o mal tem que ser destruído. Então havia um futuro para Baruque, até porque o significado do nome dele era abençoado. A promessa ali no versículo 5, no finalzinho, diz: mas a você, Baruque, darei a sua vida como despojo. Independente, Baruque, do que vai acontecer ou do que está acontecendo, Baruque, eu vou te dar um presente. Você vai ficar vivo. Esse era o despojo. Então, as tradições antigas diziam que Baruque morreu pacificamente no Egito, ou então que ele foi para a Babilônia, para ele ali viver e finalmente morrer em paz. Algumas dessas tradições afiançam que Baruque viveu por 10 anos após a destruição de Jerusalém. Independente de tudo, irmão, todavia, todas essas afirmações tradicionais, elas estão abertas a dúvidas, porque não é nada que está dentro do contexto bíblico diretamente. Mas nós podemos ter certeza de que Baruque cumpriu a sua missão. E que, independente de qualquer coisa, né, ele, eu, você, nós já somos abençoados. Que é, repito, o significado do nome de Baruque. Baruque, como Jeremias, foi invencível enquanto sua missão, né, não se completou. Ele permaneceu, ele ficou até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Que independente de qualquer coisa que venha acontecer, né, na sua vida, Deus ele vai te dar vitória. Independente de qualquer coisa, é só permanecer. Não é fácil permanecer. Não é fácil permanecer. Mas tenha fé em nome de Jesus. Tenha fé que Deus vai colocar as coisas no lugar. E no tempo certo, Ele vai entregar nas tuas mãos o que é para ser entregue. Mas nesse possível momento difícil que alguns venham estar passando, tenha fé que Deus vai te dar vitória. E em nome de Jesus Cristo, você vai se levantar e andar, mesmo tudo parecendo acabar. Vamos fazer uma oração? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe, né, o seu dia, a sua noite, seja qual for o horário, que muitos vão assistir esse vídeo depois. Vá lá no canal do YouTube depois, daqui a uns 30 minutos, que essa mensagem vai estar lá. Canal do Missão Coará.
E inscreva-se no canal, tá bom? Inscreva e compartilhe para outras pessoas também receber essa bênção e essa vitória que você, através da palavra de Deus, também tem recebido. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças e agradecemos ao Senhor por essa palavra, por mais essa live. Que o Senhor venha dar vitória, Deus, paciência para os seus filhos e filhas,